Meu amigo, se você tem uma empresa e o seu negócio opera sistemas de frente de caixa, ou se o seu negócio é digital e ele funciona só com sistemas, você precisa aprender, entender o que eu vou falar nesse vídeo para o seu negócio não morrer sufocado nos próximos anos por causa de decisões ruins. Entender o que é uma API vai te fazer tomar decisões muito melhores e preparar o seu negócio para os próximos 5 ou 10 anos, para essa avalanche de novidade que está chegando ligada à automação e agentes de IA. E para te explicar o que é uma API, eu não vou entrar em nenhum conceito muito técnico agora no começo do vídeo. Eu vou te contar primeiro uma história. Antes de eu te contar essa história, já deixa aqui um like nesse vídeo e se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Essa é uma forma de você receber cada vez mais conteúdos assim. Essa é uma história muito simples, é uma história de um restaurante. Um restaurante muito bem organizado, com processos muito bem feitos. E acabou de chegar um garçom novo, o Iago. O Iago já recebeu ali o primeiro treinamento dele com a ordem das coisas, como ele precisa fazer tudo, incluindo o pedido. Então agora o pedido precisa ser feito dessa forma. Não importa como o Iago aprendeu em outros restaurantes. Nesse restaurante, dessa vez, o pedido precisa ser feito desse jeito. O Iago, assim que foi admitido, recebeu um ID de garçom. O ID dele é o 102025. Ele acabou de receber esse token. Toda vez que ele fizer esse pedido, ele precisa passar esse token. Essa é uma forma da cozinha garantir segurança, garantir que esse garçom não seja uma pessoa aplicando algum tipo de golpe para roubar todos os pratos, por exemplo. É um jeito de garantir que o garçom seja um funcionário do restaurante, que ele tenha esse identificador. Então, toda vez que o Iago fecha o pedido de alguém na mesa, primeira coisa que ele tem que fazer é, eu sou o garçom 102025. Aí eles aprovam para que ele faça um pedido na cozinha. Como que esse pedido precisa chegar na cozinha? Esse pedido chega nesse formato que está aqui na tela. Então tem o prato selecionado, o parâmetro prato selecionado e o preenchimento dele, que pode ser um nome no formato de texto ou escrever nulo, no caso da pessoa não ter pedido prato nenhum. Quantidade tem que ser sempre um número. Então a quantidade de pratos pedidos vai ser um número. Se for nenhum prato, a quantidade é um número zero. A mesma coisa com as bebidas, a mesma sequência, o mesmo raciocínio. Nome da bebida no formato de texto, ou então escrever nulo, caso não tenha bebida. E o número de bebidas que vão ser servidas. Se for nulo, o número vai precisar ser zero. Com essas informações, a cozinha já consegue aceitar o pedido. Logo no rodapé, aparece escrito: erro de token, status 500. Então, se esse garçom recebeu um erro status 500, ele sabe que provavelmente ele digitou o token dele errado, ele informou o token dele errado, ou ele está tentando falsificar o token dele, e aí a cozinha não vai aprovar esse pedido. Se o erro do pedido for o status 400, é porque tem alguma coisa digitada errada dentro do pedido. Às vezes pode ser um parâmetro que ficou faltando, ou às vezes ele não escreveu o nulo e o nulo tinha que estar escrito. E se o pedido for aceito, vai aparecer para ele um status 200, onde ele vai poder retornar com esse pedido para a mesa. Eu vou melhorar o exemplo disso para você agora, ilustrando as partes envolvidas nesse trânsito de dados. Quem que é o usuário, a API, o que é o servidor, o que seria o banco de dados, comparado à cozinha, a esse cenário de restaurante que a gente acabou de criar. Nessa cena, a gente vê aqui o Iago representando a API e o usuário fazendo o pedido. O Iago, logo em seguida, passa a credencial dele, recebe um ok, credencial está aprovada, e Iago pode fazer o seu pedido na cozinha. A cozinha representa aqui, no caso, o banco de dados, onde vai entregar para o Iago esse pedido. Enquanto essa cena rola em loop, vamos pensar em situações que isso acontece na internet que são muito comuns. Vou dar um exemplo bem rotineiro mesmo, que seria um post de texto, seja no LinkedIn ou no Facebook, não importa. O que acontece nessa hora? Você sobe um post de texto, pressiona o botão postar, esse pedido vai lá para a cozinha do Facebook, lá no banco de dados do Facebook, onde acontece uma aprovação, eles identificam o ID do seu perfil, eles falam, olha, perfil ok, ele pode postar, não está banido, não tem nada errado com esse perfil, tudo certinho, pode liberar o post dele. Liberando o post, quando o pedido volta para mim, que sou o usuário, ou para você, que é o usuário, que acabou de fazer o post, o que ele faz? Ele atualiza a tela e imprime um post novo na tela para você, o post que você acabou de fazer. Isso é uma requisição que foi aceita por um servidor. Todas as requisições de servidor que forem aceitas, elas vão te retornar alguma resposta, seja ela na tela, seja um balãozinho, um pop-up que apareça na tela, alguma coisa assim. Então, é bem importante você entender esse conceito de entregar um pedido e receber uma resposta de API, porque isso é tudo que você precisa aprender e entender até agora para saber se o que você tem hoje te oferece uma API interessante ou não. Aqui eu vou
te dar um exemplo de uma API do CRM WhatsApp Pro, onde a gente tem várias rotas de servidor para conseguir realizar ações específicas. Uma ação muito comum, que é muito acionada, é o enviar texto, o envio de mensagem de texto. Então, quando a gente quer, por exemplo, pegar um aniversariante, ver que é o dia e o mês do aniversário daquele cliente e mandar um feliz aniversário para ele, a gente precisa montar uma automação primeiro, que identifique esse aniversariante em uma planilha. Identificado, a gente vai fazer uma requisição de servidor para enviar uma mensagem de texto para esse cliente. Tendo uma conta no CRM WhatsApp Pro, tendo o QR Code conectado, já está tudo ok, você tem tudo que precisa para conseguir realizar essa requisição. Como que funciona esse pedido? Comparado ao pedido ali do restaurante. A gente tem aqui o Access Token, que seria a senha, o ID do garçom. Então, eu preciso do ID do número de WhatsApp que vai enviar a mensagem para o cliente que está fazendo aniversário. Preciso dessa identificação. Esse token, geralmente, ele é bem grande, contém letras e números, é como se fosse uma senha gigante. Não tem como ter outro igual, por exemplo, são muitos caracteres. Esse token ele garante uma segurança, uma exclusividade de que somente quem tem esse token vai poder realizar ações no seu servidor, na sua cozinha, no seu número de WhatsApp, no caso. Tendo esse token, o que a gente precisa fazer nesse pedido? Aqui existe sempre um corpo para esse pedido, que são esses parâmetros. Lembra dos parâmetros? Nome do prato, quantidade de pratos, nome da bebida, quantidade de bebidas. Eu preciso cumprir alguns parâmetros aqui que também são obrigatórios e outros são opcionais. Toda documentação API ela vai te apresentar os parâmetros necessários para você fazer o payload, o termo técnico é payload, para você fazer o carregamento desse pedido no servidor. Então você vai poder usar aqui o force send, você vai precisar usar o force send, o isWhisper, o message e o verify contact. Esses são 4 parâmetros que são obrigatórios. Se não tiver nenhum deles, vai dar um erro de status 400. Se o meu token estiver errado, vai dar um erro de status 500. E se estiver tudo certo, o status vai aparecer 200 como aceito e a mensagem vai ser enviada para o cliente. Agora que você entendeu como funciona um pedido indo para o servidor e retornando para você que é o usuário, como que essas situações acontecem o tempo inteiro na internet, na hora que você faz login em algum sistema, na hora que você posta alguma coisa, e como existem momentos em que os olhos podem ver essa requisição e em outros momentos não, agora você já está mais preparado, já está com um entendimento mais claro para saber se os sistemas estão pareados com isso tudo que eu estou te falando, você tem todos esses recursos, o que você usa hoje de rotina na sua empresa, rotina administrativa, comercial, para os seus vendedores, atendentes, te oferecem rotas API para você estar acionando o servidor para poder fazer uma busca, retornar dados sobre um cliente, alterar algum dado sobre o cliente. Existe essa possibilidade? Se ela existir, durma tranquilo. Você vai estar cada vez mais preparado para o que está chegando aí agora, que está sendo novidade ainda. Apesar de ter já 2 anos de IA, tem cada vez mais novidade, mais recursos chegando, e a maioria desses recursos vão depender de uma API bem feita, bem construída. Então, se você já usa sistemas que têm APIs bem feitas, parabéns, você já está num caminho muito bom. O seu WhatsApp, os WhatsApps da sua empresa, o Instagram da sua empresa já está conectado dessa forma? Você sabia que o Instagram, o WhatsApp oferecem APIs para você poder trabalhar de forma automatizada fazendo esse tipo de pedido no servidor? Se você ainda não tem essa parte, pode contar com o trabalho do CRM WhatsApp Pro para isso. E mais importante do que isso, você vai escolher sistemas que são o equivalente a restaurantes que são bagunçados, que são antigos, que fazem o pedido de qualquer jeito, que fica tudo anotado no papel e caneta, largado num canto, não tem método, não tem processo, não tem nada, ou você vai querer contratar sistemas onde a cozinha está bem arrumada, onde o restaurante é limpinho, é chique, é organizado, tem todos os processos bem pensados. É isso que é o importante de você entender para os próximos anos. Toda a parte técnica de API, fica tranquilo que sempre vai ter um programador, vai ter alguém aí na sua equipe para conseguir te ajudar, te auxiliar nisso. Na nossa parte de CRM WhatsApp Pro, pode contar sempre com a gente para construir automações, para integrar sistemas, para trabalhar essa parte de APIs do seu negócio. O mais importante é a sua mente ter mais clareza sobre o quanto isso é importante para que o seu negócio não quebre nos próximos anos. E se você gostou desse vídeo, achou ele importante, já dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que vive tendo dúvidas sobre o que é uma API e o que não é, vivem comentando na empresa dele sobre isso, ele ainda não entendeu com clareza do que se trata. Eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, ele vai entender e depois você me agradece nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.